Eu sou a Maria Clara Gomes, esse é o Escola Milaré, e hoje o nosso bate-papo é com o José Bueno. O José Bueno é urbanista social, é um dos idealizadores do projeto Rios e Ruas, que agora, né, foi transformado, né, ou foi retratado num livro de mesmo nome, de autoria do João Prata. E o João traz um registro desse projeto tão interessante, que fala dos cursos hídricos do município de São Paulo. Então, José, eu agradeço a sua participação no Escola Milaré. E eu queria começar esse nosso bate-papo com um dado que o João Prata traz no livro, que foi um dado que foi levantado, né, pelo projeto Rios e Ruas, de que o município de São Paulo possui 4.000 quilômetros de cursos d'água que podem estar aí distribuídos em aproximadamente 800 rios, né? E aí a gente anda pela cidade de São Paulo e a gente se questiona onde estão todos esses cursos d'água. Então, eu queria te trazer essa pergunta, onde estão esses cursos d'água? E, com isso, você contar um pouco para nós sobre o projeto Rios e Ruas. Muito bom, prazer aqui o convite, estar aqui na Escola Milaré, aqui partilhando aqui o nosso projeto. Agradecer ao Ivan Malho, né, que fez essa conexão, né, que acabou trazendo essa oportunidade da gente poder partilhar um pouco sobre Rios e Ruas. E você, Maria Clara, você quase que contou a essência desse trabalho que nasceu em 2010, de um encontro meu, arquiteto, urbanista social, com o Luiz de Campos, que tem no coração essa ideia de revelar uma quantidade incrível de águas que a gente aprendeu a não saber, a não ver. Então, o coração do trabalho é revelar essa riqueza hídrica da cidade de São Paulo, de grandes municípios, né, de grandes centros urbanos, né, que adotaram por política pública, de maneira generalizada, o soterramento, o abandono, o entubamento desses rios para viabilizar o desenvolvimento das cidades. Isso é uma lógica que continua viva, ou seja, a gente costuma dizer que aprendemos a chamar rios de problema urbano. Tem um problema ali na Aricanduva, tem um problema ali na Vila Pacaembu. Às vezes esse problema a gente vai ver de perto, é algum rio que resolveu aparecer durante as chuvas, durante o verão. E rios não são problemas. Os rios devem deixar de ser tratados como problemas urbanos e começar a ser percebidos, talvez, como a solução urbana para toda essa temática nossa de qualidade de vida, de aquecimento global, de bem-estar, né? Uma cidade saudável, uma cidade hidratada pelos seus rios. Então, é essa virada, né? Eu estou muito à vontade aqui para conversar com vocês, porque o trabalho nosso fala de transformação cultural. Ou seja, mais do que como é que se muda uma cidade, como é que se transforma o ambiente urbano, mudando a forma como as pessoas percebem a cidade, como as pessoas usam a cidade, elas se locomovem, como elas vivem. Se a gente mudar esse modelo cultural da forma como as pessoas lidam com as cidades, a gente vai ter uma cidade no futuro próximo, ó, cruzo os dedos, bato na madeira aqui, uma cidade onde não seja rios ou ruas, mas sejam rios e ruas. A gente fala dessa coexistência de rios e ruas, e não de uma opressão da cidade sobre o que é natural. José, você falou uma coisa que é muito interessante, né, e que reflete muito, né? Eu sou paulistana, vivi a minha vida inteira em São Paulo, e, de fato, né, nós temos nas grandes cidades o hábito de associar os recursos hídricos como algo negativo, porque muitas vezes a gente associa os rios, os córregos, né, as nascentes, a esgoto, a sujeira, a enchentes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do projeto Rios e Ruas, né, com a preservação ambiental dos cursos d'água, né,
que você falasse um pouquinho desse trabalho de educação ambiental que o projeto desenvolve, né? Como que são as dinâmicas do projeto, quais são as propostas Ótimo. do projeto, no sentido de preservar os cursos hídricos das cidades. Vou começar por esse verbo que você usou, preservar, cuidar. Existe uma premissa no trabalho nosso que é impossível preservar, proteger, cuidar o que a gente desconhece. Como é que você vai cuidar de uma coisa que você sequer sabe que existe? Então, o trabalho nosso é esse passo atrás para primeiro revelar a existência. As pessoas desconhecem, as pessoas se surpreendem quando a gente fala desses rios, porque a gente aprendeu a não saber. E quando a gente fala de rio, como você comentou, está ligado a algum problema, um problema que tem que ser resolvido, tem que ser eliminado da cidade, né? As infiltrações, as enchentes, a doença, a gente foi massacrado com essa cultura de que os rios atrapalham a vida da cidade. Bom, então, o ponto assim, inicial do trabalho é revelar que são muitos esses rios. A notícia mais forte que eu deixo aqui com vocês é que uma outra mentira foi contada também, que esses rios morreram, que não tem mais rio na cidade. A gente cansa de ouvir, tinha um riacho ali passava um rio, ali eu lembro que havia... O rio está lá, o rio continua lá, e ele está vivo. Está doente? Tá. Tá maltratado? Tá. Tá sujo? Tá. Tá enterrado? Tá. Tá em coma? Tá. Mas está vivo. E não se enterra o que é vivo. Acho que o que me move nesse trabalho foi essa percepção de que criamos um ambiente urbano, não só em São Paulo, em grandes cidades, onde decidiu-se, por alguma razão, enterrar o que é vivo. Isso, assim, não, me fere. Quando a gente descobriu, a primeira exploração que a gente fez, Maria Clara, foi aqui perto de casa, eu e o Luiz saímos, o Luiz com seus mapas e todo o seu conhecimento, né, hidrológico da cidade, e eu com a minha gana de viver uma experiência real, né? Vamos sentir, eu quero ver de perto isso, eu não quero ver um PowerPoint, eu não quero ver um texto, eu quero ir lá. Então a gente saiu. Aí me dei conta, Maria Clara, que eu era vizinho de uma nascente de rio abandonada. Dentro do bairro do Butantã, eu não estou na mata, eu estou aqui na cidade, num terreno aqui próximo da Universidade de São Paulo, tinha um afloramento de água numa área totalmente degradada, um monte de entulho, um monte de descarga de lixo, de resíduos ali. Era uma nascente. E a gente seguiu essas águas até chegar no Rio Pinheiros. A gente seguiu pelo bairro do Butantã. E a sensação que eu tive, eu falo isso com muita emoção até, foi de ter encontrado um parente enterrado, sabe? De ter percebido que ele não cometeu nenhum crime para ter sido jogado para debaixo da cidade e viver na escuridão e viver ignorado, né? Rios que acolheram a população de São Paulo está aqui porque tem muita água. Todos os aglomerados urbanos acontecem porque, primeira razão, é a proximidade de água. Então, São Paulo é uma cidade abundante em água. Isso causou assim uma atração, né, de gente. Hoje a gente tem a maior cidade da América do Sul, é São Paulo. Uma das razões é essa riqueza natural da cidade, que foi sendo coberta, que foi sendo ignorada, que foi sendo maltratada. Então, tratar dos rios, é tratar... Aí eu trago um pouco desse pensamento hoje muito falado, essa visão ancestral, né? De tratar esses rios não como objeto, não como recurso, mas como sujeitos, como entidades vivas. Essa é a primeira chave. E a segunda coisa é o direcionamento do trabalho, não é para cuidar, para que o rio passe bem, para que as águas passem bem, é para que haja qualidade de vida para nós, para os meus filhos, para os meus netos, para quem vai ficar aqui. Eu não tenho plano B de ir embora daqui para um lugar melhor. Eu quero que esse lugar que eu vivo seja melhor. Eu quero que o lugar que meus filhos vão viver seja melhor. E também tem essas duas opções. Isso aqui não vai bem, São Paulo é uma cidade muito cruel, muito dura, vamos sair daqui. É legítimo para quem tem recursos para fazer isso. O soterramento dos rios, a barragem, o abandono, é uma interrupção provisória
O rio, ele não vai se abalar com isso. A gente pode sofrer com essas interrupções, mas o rio tende a continuar correndo. E ele aguarda. A gente contou aqui, antes de começar esse papo, né, de um rio lá no Jardim Botânico, que ficou enterrado 70 anos debaixo de uma alameda no Jardim Botânico. Até que surgiu um problema na galeria, arrumaram, perceberam que ele continuava a fluir por ali, está próximo das nascentes, abriram o rio e ele está lá lindo, belo, solto, maravilhoso, depois de 70 anos interrompido da convivência com o ar, com a vida, com a mata, né? Essa é a vocação das águas, né? E a gente está conectado com essa vocação profunda, né? Com essa resiliência profunda das águas. Esses rios todos, Maria Clara, estão nos aguardando. Estão aguardando por uma transformação de consciência, de pensamento social, não só sobre meio ambiente, sobre o que é a vida, né? Então, Rios e Ruas está conectado nesse lugar. O pessoal pergunta, mas vocês já abriram, vocês já fizeram? Quanto tempo leva uma transformação cultural? Talvez eu não assista isso do jeito que eu gostaria de assistir nos próximos 5, 10, 20 anos. Mas vai ser inevitável que, em algum momento, essa lógica de ignorar o meio ambiente, de ignorar as águas, de ignorar a natureza, vai ser revertida, né? Isso é uma questão não só de São Paulo, é uma questão do Brasil, do mundo, né? A agenda de política pública no mundo é sobre habitação, é sobre emprego, é sobre educação, é sobre saúde. Isso parece que são as demandas fortes, né, do poder executivo, do poder legislativo. O meio ambiente está chegando, ele está assim num lugar meio inferior, mas vai ser inevitável que ele torne-se prioridade para que a vida continue, para que a vida seja viável. Porque quando não houver natureza, a vida se inviabiliza. Se não houver água, a gente passou por um tempo aqui de escassez, de crise, a gente brinca que não teve crise hídrica, teve crise de gestão, teve crise de abastecimento, teve crise de distribuição de água. Bom, a gente percebeu, né, o drama que seria a gente passar uma semana sem água na cidade, você ligar sua torneira e você não ter água. Mas aí passou essa emergência, essa crise, a vida volta ao normal. Como as enchentes, né? A gente vê o desabamento nas chuvas, tal. Nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, mas logo para de chover e a vida volta ao normal. E a gente volta a esquecer, a gente volta a dormir, a gente volta a ignorar. Então, Rios e Ruas é esse trabalho de fundo, sabe? De fundo. A gente quer que o poder público nos apoie, né? Claro, mas ele ainda é muito surdo e muito cego para essas questões que a gente tanto ama, né? Que é preservar a riqueza hídrica e permitir que ela esteja presente na cidade. Mas será inevitável, é claro. Eu espero que meu filho, minha neta, meu neto, eles possam ver lá na frente esse impacto dessa conversa nossa aqui daqui a alguns anos. Realmente aquilo lá que o Zé Bueno e o Luiz falavam era importante da gente botar esses rios para fora e tratar a natureza de um outro jeito nas cidades e no campo também, claro. Zé, você falou uma coisa que é muito importante, que me dá um gancho para a minha próxima pergunta, né? A gente está falando de preservação ambiental dos cursos hídricos, a gente está falando de mudança cultural, né? Mudança de perspectiva mesmo, né? E quando a gente fala de preservação ambiental, a gente está falando também de políticas públicas, né? Isso tudo que você acabou de falar, exatamente isso tudo que a gente está discutindo aqui sobre os recursos hídricos, a sua importância, né? E como eles acabam sendo afetados, né, com o crescimento da cidade, e como depois eles voltam, eles cobram, porque eles estão ali, né? E aí os rios, né, as águas começam a aflorar, a aparecer de uma forma ou de outra. Eu queria te perguntar se existe uma relação entre o projeto Rios e Ruas e as políticas públicas de preservação ambiental dos recursos hídricos, né, de planejamento das cidades,
ou se vocês são só uma iniciativa autônoma, né, de transformação social, mas que não está muito atrelado aí às políticas públicas voltadas para os recursos hídricos. Olha, isso daria assunto para uma conversa inteira de 5 horas, tá? Então, só para abreviar aqui, esse é o assunto, né? Quando é que as políticas públicas elas vão abraçar de maneira responsável essa causa ambiental? Ponto. O trabalho nosso é uma iniciativa cidadã, é uma iniciativa outsider, assim, a gente vai pelas bordas, a gente tem por missão, Maria Clara, vou falar rapidamente qual que é a razão de ser do Rios e Ruas. Promover e inspirar o maior número possível de ações para que milhões de pessoas, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, passem a descobrir, ver e desejar os nossos rios limpos e livres. E a gente acha que política pública, um modo de criar política pública é o público educar o poder. Então, o que a gente está fazendo com as pessoas, com a imprensa, com as escolas, com as universidades, com as ações vivenciais, com os debates, com as palestras, a gente está sensibilizando pessoas. Quando tiver uma massa crítica de pessoas desejosas, pessoas que acordaram, que estão vendo esses rios, vendo a relevância dessa temática para o bem-estar da cidade, talvez nesse momento o Poder Executivo ouça, perceba o que as pessoas estão querendo. Porque o poder público, primeiro essa palavra poder público é interessante, né? Acho que o que a gente faz com o público é expressar o nosso poder de impactar decisões. Mas não é ir lá conversar com o governador. Eu cansei de ouvir isso, Maria Clara. Esse problema aí tem que falar com o prefeito. Tem que falar com o governador. Tem que ir lá na casa do presidente e falar para ele mudar tudo isso. Não funciona assim. A gente tem que se organizar como sociedade para expressar o nosso desejo, para expressar o que a gente quer de cidade, o que a gente quer de saúde, o que a gente quer de educação. Então, a gente está fazendo um trabalho de só as pessoas deixarem de conjugar o tempo verbal dos rios no passado já é incrível. As pessoas começaram a dizer, não é que tinha rio. Tem! Não é que passava. Passa! Ele está lá. Quando isso aí for um conhecimento mais massivo, a gente pode começar a vislumbrar uma ação do poder público. Porque, por enquanto, você vai na prefeitura hoje, você vai encontrar uma série de pedidos na prefeitura. Sabe para quê, Maria Clara? Para fechar rio, para canalizar rio. Você não vai ver. Eu não sei se talvez já tenha começado, né? Uma demanda de um certo grupo de pessoas, de um certo bairro da periferia, para preservar um rio, para abrir um rio. A demanda ainda está obedecendo a uma lógica cultural da década de 60, de 70, de 80, quando governadores eram eleitos porque eles canalizavam rios, porque eles arrumavam a cidade, porque eles resolviam um problema. Quando mudar essa cultura, a gente vai ver uma ação do poder público a favor de uma nova relação da cidade com esses rios, com essa natureza. Então, estamos sim atuando. Não é uma ação rebelde, uma ação solitária, a gente não tem nada. Não, a gente quer impactar as decisões do poder público. Mas isso leva tempo. Isso tem que criar o desejo. Sabe uma coisa, um movimento que nos inspirou muito? O movimento dos ciclistas. Eram ciclistas que pedalavam pela cidade de maneira assim meio autônoma, né? Como você falou. Eles gostavam. Primeiro, era o transporte do pobre, do que ia para a fábrica. Ele ia de bicicleta porque ele não tinha carro nem dinheiro para o ônibus, então ele ia de bicicleta. Mas, de repente, a classe média começou a se envolver com essa questão da mobilidade, é um jeito de se transportar mais saudável, menos poluente. Começou a se criar o que nos Estados Unidos chamava-se critical mass. Começou uma multidão de gente querer pedalar. Então, eu participei de vários na em 2010, menos ainda, desses movimentos de ciclistas tomarem as ruas da cidade para falar queremos direito a pedalar com segurança na cidade. Muitos amigos nossos morreram de bicicleta na Avenida Paulista, porque eles iam para a faculdade de bicicleta e um ônibus passava em cima da cabeça deles. Isso
sensibilizou o poder público. Não, alguma coisa a gente tem que fazer. Está morrendo gente, não é agora só gente da periferia que está morrendo. Está morrendo gente próxima de nós. Olha que louco, né? Enquanto o pobre morria atropelado lá no Grajaú para ir para a fábrica, no ABC, mas não era importante. Quando começou a morrer gente, filhos de amigos nossos morrendo, não, alguma coisa tem que ser feita. Então, essa curva é interessante. Hoje a gente tem uma malha cicloviária enorme na cidade. Muito ainda a ser feito. Ela começa meio troncha, meio errada, mas a bicicleta passa a ser um personagem da cidade e o ciclista deixa de ser invisível. Os rios nossos estão na mesma condição do ciclista anos atrás. São invisíveis. O que a gente quer é dar visibilidade a esses rios. E quando vai ganhar essa visibilidade? Quando milhões de pessoas estiverem vendo esses rios, desejando esses rios, cobrando por esses rios, passando a achar um absurdo enterrar ainda cada vez mais profundamente esses rios, como são esses piscinões. A gente está com a solução ainda de resolver problemas afundando o leito desse rio para que não haja enchentes. O rio vai encher sempre, ele deseja encher. E o problema é como nós ocupamos essas várzeas, como a gente impede, né, a manifestação da natureza real desses rios, dessas águas. As raízes das águas vão ser sempre raízes, elas vão querer se espalhar. A gente tenta encaixotar, tenta segurar, mas as raízes, a natureza delas é buscar água na terra e ela vai crescer. Então, a influência do pensamento da permacultura, das soluções baseadas na natureza, da cidades, uma expressão que eu adoro, biofílicas, cidades, pessoas que amam a natureza, não biofóbicas, e tem medo de raiz, tem medo de água, tem medo de folha na calha, que acha que essa natureza selvagem aqui precisa ser controlada. Eu não quero viver num shopping, Maria Clara. Eu não quero viver num lugar higiênico, com temperatura controlada, com piso, não. Eu gosto da relação selvagem. Nós somos selvagens. Nós somos parte da natureza, né? Enfim, essa conversa, como eu falei, é papo para 5h30, né? A relação do trabalho nosso com novas decisões do poder público, do judiciário, inclusive. Tem lugares no mundo onde Rio tem personalidade jurídica. Então, o fazendeiro tem um advogado, a ferrovia tem um advogado e o Rio tem um advogado. Imagina que legal! Vocês que são da área do direito ambiental, eu quero ver quando chegará aqui essa cultura, essa jurisprudência dos rios terem personalidade jurídica, porque eles têm direitos. Eles são entidades que estão aqui há mais tempo que nós. Então, eles merecem ser tratados como personalidades da cidade. Sujeitos de direito, né? Sujeitos de direito, o Rio. Na Nova Zelândia, a gente tem isso. Então, e não é um pensamento tribal, um pensamento ancestral, selvagem, assim, de índios, né? De que, não! Eles têm, se eles estão se a cidade ocupou o terreno dele, o terreno dessa natureza, qual que é o direito que a natureza tem de poder se defender de agressão, de poluição, de opressão? Então, é um assunto maravilhoso e o pessoal pergunta, às vezes, para mim, Zé Bueno, o que você faz? Eu falo, eu faço o que eu posso, pelo que me importa. Me importa uma cidade mais saudável, me importa um ambiente mais harmônico entre o que é urbano e o que é natural. Eu faço o que é possível. E a métrica não é de resultados reais agora. A métrica é mais até subjetiva, assim, de quanto mais gente se encantar por isso, quanto mais pessoas... A gente está envolvido agora levando rios e ruas com força para dentro das escolas. Eu estou com uma tangerina na mão que caiu aqui a ligação, abriu a mexerica. Ou tangerina, como eu falo, né? Então, ela está em personagem também aqui. A gente está levando essa conversa agora para dentro de escolas para falar com ensino médio, ensino fundamental. Você precisa ver o que acontece quando uma criança de 10 anos descobre que tem rio enterrado na cidade. Ela não é possível. E eu sou meio criança nesse sentido. Não é possível, está errado isso. Só que o adulto ele já é mais cínico, né?
o que fazer, não. O que vai fazer, né? Vamos fazer vamos ganhar dinheiro e tentar viajar para um lugar gostoso, porque aqui não tem jeito. A criança que mora aqui, eu tô falando de fato real. A gente esteve recentemente explorando um riachinho ali na cabeceira do aeroporto de Congonhas, e as crianças descobriram que tem um rio aberto, chamado Córrego da Invernada, que chega no Riacho da Traição, ali na Bandeirantes. O rio está aberto dentro de um parque trancado. A prefeitura não tem governança desse parque. Então, já que não tem luz, não tem ninguém para cuidar, eles trancam o parque. Bom, as crianças estão indo à prefeitura pedir explicações por que o parque está fechado, por que não tem gente cuidando daquele parque, por que não tem segurança naquele parque, não tem luz naquele parque. Então, as crianças, de repente, elas têm um poder de mobilização ainda maior do que nós adultos. Elas estão querendo envolver a escola, envolver os professores do bairro, fazer abaixo-assinado, bater na porta da subprefeitura. Crianças de 11 anos. Então, a gente está cheio de Greta Thunberg aqui no Brasil. Gretinhas. A Greta não é uma pessoa, ela é um símbolo de jovens dizendo, gente, quem vai ficar nesse mundo aqui somos nós. Que porcaria que vocês fizeram, deixaram para a gente. Porque a gente vai, daqui a pouco eu vou embora, eu saio de cena. Quem vai ficar é meu filho, minha neta, as crianças, né? E essas crianças estão se apropriando, estão clamando, elas têm direito à cidade que nós criamos, porque elas vão ser usuárias dessa cidade. Então, falando do direito das águas, falando do direito das crianças, que querem ter água, acesso a... Não só as crianças, todo mundo, né? As crianças que vão ficar devem ter direito a água limpa, a água potável, a rios na cidade, a natureza preservada. Eu estou animado aqui, tá? Eu estou empolgado com essa conversa. Não sei se você reparou. Eu reparei e eu fico muito feliz, né, de conversar com uma pessoa que se coloca nesse papel de transformador social, né, que se coloca nesse papel de cidadão, né, e que tem como meta aí de vida, né, sensibilizar para um tema que impacta, né, a vida de todos nós que moramos numa cidade como São Paulo e que, como nós falamos, né, que acabam vendo os recursos hídricos como um problema, quando, na verdade, né, a cidade é que acabou aí interferindo, né, no curso natural dessas águas e que acaba sofrendo os reflexos disso muitas vezes, né? Mas eu achei muito bacana essa sua visão, né, de mudança das políticas públicas, mas que vem a partir da mudança da vontade social, né? Perfeito. Então, é um processo e eu achei muito interessante, assim, essa abordagem que o projeto Rios e Ruas tem de mudança social e de mudança de políticas públicas por consequência. Agora, eu queria te perguntar, eu vou mostrar aqui de novo o livro Rios e Ruas, do João Prata. Ele conta, né, um pouquinho aí da história. Isso! Ele conta um pouquinho da história do projeto. Eu queria saber como que surgiu a ideia do livro, né? E queria que você contasse um pouquinho da história de vocês com o João Prata, como que esse livro foi idealizado, né? E onde a gente pode encontrar o livro. Depois a gente coloca aqui no YouTube, no canal, todas as informações para adquirir o livro, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós aí do projeto do livro Rios e Ruas. Maravilhoso. Bom, com prazer eu compartilho. Acho que a gente tem muito orgulho de ter esse livro publicado no final de 2022. Todos passaram anos dificílimos, né, durante a pandemia. Rios e Ruas sofreu também com o enfraquecimento, né, do nosso poder de impacto nas ações. A gente ficou em muita live, muito webinário, muita conversa aqui, mas a experiência real da gente levar as pessoas não só para um nível de conversa elevado, mas para uma experiência inesquecível, impactante, perto desses rios, a gente ficou muito abatido aí com a pandemia, mas surgiu uma coisa interessante, uma matéria feita em 2021, plena pandemia, com o João Prata, jornalista do Estadão.
a gente revelou nosso jeito de lidar com a cidade, de perceber essas águas. A matéria ficou lindíssima. A gente fez uma conversa ao longo do Rio Sapateiro, a partir das nascentes do Riacho Guariba. A capa do livro é a nascente de um rio, não é qualquer rio, é uma das nascentes que abastecem as águas do Lago do Ibirapuera, na Vila Mariana. Está na capa do livro. Nasce debaixo de um prédio. Esse prédio bombeia a água das nascentes de meia em meia hora. Ele ficou chocado com toda a história, né, nossa visão, e nos perguntou: escuta, quando é que vocês vão escrever um livro? E aí, para mim, a resposta estava na ponta da língua. Quando tiver alguém que escreva, quando tiver alguém que edite e quando tiver alguém que pague por esse livro. E ele falou muito amorosamente: eu posso escrever. Será um prazer escrever a história do Rios e Ruas. Porque a gente está repleto de casos, de interfaces que a gente tem com os mais diversos stakeholders, né, com os mais diversos atores da nossa sociedade, não só com ambientalistas, com gente ligada à arquitetura, né, mas muitas, né? Faz parte da história nossa falar em várias línguas, com vários públicos, porque a gente vai precisar de todo mundo. Aí ele falou: eu escrevo. Meu pai tem uma editora e a gente não só falta ir atrás de dinheiro para fazer esse livro. Então, a gente conseguiu o apoio da Sabesp, que a gente vai agradecer sempre, né? Ter viabilizado o custo de produção desses primeiros 1000 exemplares. Já estamos falando no próximo livro, tá? Essa já é outra conversa. Mas e esse livro conta a trajetória. Então, a gente pegou esse período de pandemia, de afastamento, para produzir, fazer um resgate, né, da trajetória Rios e Ruas, onde ela começa. E a gente lembra sempre, começa num cafezinho bem tomado, um cafezinho entre eu e Luiz, dois tiozinhos, né? Ele com 50 anos, eu com 50, a gente conversando sobre a nossa experiência de vida, ele com uma experiência ligada à temática da hidrografia há mais de 15 anos, ele já vinha com isso, né, como educador, eu com essa verve, com esse desejo de olhar para o futuro, né, com esperança, ser um agente de transformação cultural, como eu me posiciono, né, dentro de empresas, com lideranças, com educadores, Minha história é olhar para o que temos e pensar como podemos fazer melhor, em vários campos. E aí o livro sai, ele é editado, né, a gente conseguiu patrocínio, o livro conta essas histórias, a narrativa é linda, né, que os capítulos do livro estão distribuídos de nascente a foz, do que é feito, né, um livro. Ele começa, né, de maneira muito singela e ele vai se encorpando, aí chegam os afluentes, eles formam, né, volume, e a gente fala dessas margens, né, que contêm esses rios, até chegar à Foz, que é a nossa visão de futuro. A gente está olhando para modelos de cidade, Maria Clara, aqui, integraram seus rios, que já estão casinhas na frente, mudando o pensamento que perdurou durante décadas da engenharia sobre a natureza, né? E está se mudando. Eu estou hoje, eu confesso, muito preocupado com toda essa migração de pensamento, de investimento na tal inteligência artificial, que é assim, o nível avançado da tecnologia. Primeiro era engenharia, tecnologia, inteligência artificial. E sempre a promessa de solução de problemas. A inteligência ela vai solucionar problemas. Eu acompanho meio desconfiado, assim, sabe? Que eu acho que tudo bem, vai resolver um monte de coisa, eu vou conseguir fazer um monte de coisa usando esses recursos, mas tem uma inteligência da vivência, dos sentidos, do afeto, da sensibilidade, que a gente não pode perder. Então, está se migrando, assim, o contato, o risco, os acidentes que acontecem na vida real, para uma vida segura, uma vida sem problemas, abraçado por essa inteligência artificial. Eu vejo ainda não tenho uma conclusão sobre isso, mas eu só vou com muito cuidado. Eu gosto do corpo, eu gosto do contato, eu gosto do cheiro, eu gosto da escuta, eu estou ligado à arte, à música, à poesia, ao corpo. Então, eu quero ficar pertinho dessas coisas que me mantêm vivo, sabe? E me mantêm muito desperto.
Então, isso aqui, olha, Vejam aí, a gente tem o telefone, deve estar aqui nessa conversa, o e-mail da editora, o WhatsApp da editora, e o que ele fala? Ele fala assim, sobre o nosso jeito de trabalhar com esse conceito da transformação cultural. E é pelo afeto, é pelo vínculo que você cria com as pessoas, com a cidade. E todos não, muitos casos vividos, né? Então, nesse Rio, são crônicas ilustradas, né? Rios e Ruas é feito de muita gente, não sou só eu e Luiz. Todos que participaram da construção do Rios e Ruas, né, estão presentes nesse livro. Tem prefácio da Marina Silva, que faz um prefácio belíssimo. Eu ia comentar isso, né? O livro, além de trazer crônicas, né, de trazer histórias incríveis sobre as experiências que o projeto, né, teve, ele ainda conta com o prefácio da nossa atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né? Então, eu vou mostrar de novo aqui a capa. Eu quero parabenizar o João Prata e, sobretudo, você e o Luiz de Campos, né, por essa iniciativa, né, incrível de buscar uma transformação social através, né, da preservação dos recursos hídricos, através dessa conscientização do nosso papel, né, da nossa relação com os cursos hídricos, sobretudo na cidade de São Paulo, mas em muitas cidades do Brasil, do mundo. Então, parabenizar de novo pelo projeto Rios e Ruas, pela iniciativa idealizada por você, José Bueno, Luiz de Campos, e parabenizar pelo livro, porque o livro também é muito interessante, a leitura é muito fluida, né? Como nós falamos, como água, é uma leitura muito fluida e que é inspiradora também. Tem uma coisa que não tem no livro, que vai ter aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, que um dia, que ainda não chegamos nessa tecnologia de botar essas coisas no livro, que é água. Eu sou um colecionador de águas. Eu coleciono águas de nascentes. Essa água aqui, eu não sei se dá para perceber a transparência dela. Sabe que rio é esse? Sabe de onde vem essa água dessas nascentes? Do Rio Pinheiros, que é muito parecida com a qualidade da água das nascentes do Rio Tietê. Aliás, é uma água parecida com todas as nascentes, que todos os rios nascem assim. Nascem cristalinos, nascem sem cheiro. Nascem nesse estado de transparência, de beleza, né? E o trabalho nosso é para que essa água chegue no oceano assim. Tudo que não é isso aqui, tudo que é sujo no rio, não é rio. Somos nós. É uma cultura, é uma sociedade. Então a gente brinca, o Luiz fala isso, eu adoro, eu repito, não tem rio sujo, não tem rio poluído, não tem rio fedido. Só tem rio, só tem isso. Tudo que é poluído, fedido, que é feio no rio, somos nós. Então, o que deve ser feito para que essa água chegue assim no oceano? Passando por cidades, pelo campo, esse é o trabalho. Esse é o nosso. Então, isso aqui não está no livro e é o nosso cliente. É o nosso chefe também, né? É a razão de ser do Rios e Ruas, é essa magia. Essa magia. Eu estou desconfiado, Maria Clara, aqui. Também é outra coisa muito íntima aqui, que eu falo só no final, depois que todo mundo foi embora, eu falo. Eu acho que Deus está disfarçado entre nós de água. Eu acho que não tem coisa mais amorosa, mais gentil, mais generosa, mais poderosa, né? Do que esse imensidão azul que nos constitui. José, muito obrigada por toda essa conversa, por essa filosofia muito bonita, né? Inspirada nas águas dos rios. E foi um prazer te receber aqui no Escola Milaré. E eu espero que nós possamos ter outras conversas como essa sobre um tema que é tão importante para nós
né? Que são as Maravilhoso. águas. Eu que agradeço o convite, agradeço mais uma vez ao Ivan, agradeço ao Luiz de Campos, que está nas nascentes desse projeto, ao João, claro, que produziu o livro, a todo mundo que fez parte do Rios e Ruas, cada pessoa que já nos ouviu, acho que é disso que se trata, né? De criar uma grande mobilização para gerar essa mudança de pensamento da nossa cultura. Muito obrigada.